Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio número 11 do Pimentelcast. Meu nome é Ronaldo Xavier, estou aqui com a doutora Thaís Queiroz, que vai apresentar o nosso convidado. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Pimentelcast. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Saulo Medeiros. Dr. Saulo, que é candidato a desembargador pelo 5º Constitucional do TJPB. Dr. Saulo, a gente quer dizer que é uma honra, um privilégio ter o doutor aqui no Pimentelcast. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra para mim estar aqui no podcast Pimentelcast com o Dr. Ronaldo, doutora Thaís. E, como disse, é uma alegria por estar participando dessa nova forma de comunicação, que ela tem a parte jurídica, ela tem a leveza de trazer contornos de uma atualidade, de uma comunicação e também com a linguagem que as pessoas, a sociedade, não só o mundo jurídico, conseguem absorver. Então, espero que vocês gostem da nossa entrevista. Muito bem. Muito bem. Doutora Thaís, vamos lembrar ao pessoal que já está nos assistindo para fazer o quê? Gente, vocês precisam curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar o podcast de hoje, o vídeo de hoje. Exatamente. Manda lá para o grupo da família, para o grupo do escritório. E aqui no Pimentelcast estamos fazendo um trabalho para levar o conhecimento jurídico com muita leveza e com muita tranquilidade também. Não é isso, doutora Thaís? Isso mesmo, doutor. Vamos lá, Doutor Saulo, a princípio a gente quer saber assim, um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória até essa eleição da vaga do 5º Constitucional. Excelente. Meu nome é Saulo Medeiros. Eu vou fazer um poema só para poder ilustrar um pouco de onde eu sou, quem eu sou e para onde poderei ir. Muito bem. Eu estava indo para Guarabira participar de uma entrevista na rádio e no horário do almoço eu tinha duas opções: almoçar ou fazer uma visita no Memorial Augusto dos Anjos, e decidi ir no Memorial. Quando cheguei no Memorial Augusto dos Anjos, que inclusive eu aconselho a todos que puderem ir conhecer, um memorial muito bem organizado, com a estrutura de Augusto dos Anjos, que foi o paraibano do século, Ele é um intelectual que honra muito a Paraíba e é referência no mundo todo. E aí eu cheguei lá, tinha que colocar meu nome e cidade. Sim. Aí eu fiquei preocupado. Por quê? Eu disse, se eu botar Campina Grande, o pessoal de João Pessoa, quando vê, aí vão dizer, eita, ela é de Campina Grande, Campina vota em Campina, João Pessoa em João Pessoa. Aí eu disse, não posso dizer que sou de Campina, porque em que pese eu ser de Campina, mas moro em João Pessoa, advogo em João Pessoa e Campina há quase 10 anos. E eu tenho um entrelaçamento entre Campina e João Pessoa muito forte. É tanto que eu vivo na BR. Constantemente eu faço Campina Grande, João Pessoa, viajo indo e vindo pelo menos 3 vezes por semana. Morei 2 anos em João Pessoa, voltei para Campina, deixei minha família, voltei para cá. Então assim, eu digo que Campina e João Pessoa, para mim, elas não concorrem entre si, elas se completam. E é muito pequeno pensarmos que uma cidade de um estado já pobre concorre com outra, tornando o estado ainda menor. Então, se quisermos um estado da Paraíba forte, com identidade, precisamos nos unir. E eu penso isso não é de hoje, sempre pensei nisso. Nunca quis concorrência com o de João Pessoa, pelo contrário, eu gosto de fazer amigos e somar. Com João Pessoa, com Sertão, com Brejo. Então eu sempre tive esse intuito de agregar. Esse livro de poesia, ele é um exemplo disso. Fizemos um livro de poesia com juristas da capital até o sertão. E aí me veio a ideia, Se eu soubesse declamar, era outro nível de poesia, mas me contento só com a inspiração. Muito bem. Minha mãe nasceu em Patos, mas em Caicó ela foi registrada. Minha avó de Santa Luzia, meu avô de Samamede. Eu, nascido em Campina Grande, já estudei em Guarabira. Hoje, caminho entre João Pessoa e Campina, com a alma entrelaçada. Minha cidade é o meu estado. E com orgulho digo, sou Paraíba. Campina é um estado de espírito. É um encontro entre a alma e o coração. E dessa fusão fazem surgir homens e mulheres com o objetivo de empreender para servir. Meu nome é Saulo Medeiros, para desembargador não é mais 09, é 109, Humanismo e Justiça, Saulo Sim. Então isso é um pouco do que sou. Muito bem, doutor Saulo. Aproveitando sua veia poética, fiquei aqui com a curiosidade para saber quais são os autores que o doutor Saulo mais admira, e eu vou fazer o desafio maior
os autores tanto na literatura brasileira quanto também no meio jurídico, né? Até porque o doutor também faz parte da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, não é isso? Então, quais seriam esses autores que o doutor mais admira e que também lhe inspiram nessa luta pela vaga do quinto constitucional? Eu tenho, não sei se uma limitação ainda de tempo e de espaço, Sim. mas eu priorizo muito ainda os paraibanos. Sim. Não porque os paraibanos tenham capacidade de produção superior a outros, mas para valorizar a nossa escrita, a nossa leitura. Então eu tenho hoje essa predileção pelos paraibanos. Tudo é ciclo, né? Possa ser que depois eu inverta, vá para outros, mas recentemente eu tenho lido os paraibanos. O ano passado eu acho que eu li 55 livros, todos paraibanos. Todos os livros que eram lançados o ano passado da Academia Paraibana de Letras, ou da Confraria dos Bibliófilos, ou do Pôr do Sol Literário, eu estive nos eventos porque eu gosto e sei da importância de valorizar a cultura e o livro. Então li no ano passado os paraibanos, né? Eitel Santiago, que é o presidente da academia, vem escrevendo de forma acentuada. Livros de poesia de Adalberto Tagino, também um grande amigo da academia. Ele tem vários livros de poesia. O último deles são As Três Fases da Minha Vida. Li a biografia do desembargador Osia Nacre Gomes, avô de Dr. Cleanto Gomes, também um livro espetacular. Venho lendo muito sobre José Américo, que foi um dos homens mais importantes da Paraíba no Brasil, foi ministro, quase que seria presidente da República, não foi porque Getúlio Vargas deu o golpe, né? Mas seria um paraibano a conquistar voos e talvez, enfim, não tem como a gente falar do si porque não aconteceu, mas ele era um grande nome. E venho fazendo algumas leituras, mas se dissesse fora da Paraíba, Machado de Assis. Não é uma pseudo-intelectualidade falar de Machado de Assis. Na verdade, é uma deficiência que tive, mas tento corrigir. Eu li Machado de Assis na época de vestibular, li com dificuldade, porque o momento não era para aquele nível de erudição, mas li agora há pouco Memórias Póstumas de Brás Cubas, li esse ano, e li, depois de ter lido, de Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. Ele também escreveu Corcunda de Notre Dame e Os Trabalhadores do Mar. Então, Os Trabalhadores do Mar é o livro que eu indico. Sempre se você disser, Saulo, me diga um livro para você ler antes de morrer, eu diria Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, que a tradução foi de Machado de Assis, então eu li e depois li esse de Machado de Assis. Então, é isso. Sobre poesia, eu leio muito Ronaldo. Assim, poesia, eu não leio tantos poetas, porque a minha poesia ela é uma poesia de inspiração. Tem colegas que leem muita poesia e sentem a força da poesia. Para mim, poesia é um estado de espírito. Então, eu tenho as minhas inspirações, talvez até delírios, né? Porque existe ali um liame entre o que é real e o que não é. Então, as minhas poesias são mais poesias de sentimentos do que propriamente de concepções, de leituras de outras poesias que me inspiraram. O que me inspira é a vida. Então, eu leio pouco poesia e escrevo mais. É o momento e o insight. É o momento e o insight. E até digo aqui no livro que poesia é sagrado, né? Poesia é sagrado. Poesia, para quem não tem a inspiração poética, é difícil de entender porque a gente só consegue entender aquilo que a gente compreende. Então, para você compreender algo que você não sente, é difícil, mas eu digo, pelo menos no meu caso, que poesia ela é tão sagrado que às vezes é como se você estivesse trazendo uma mensagem de outra dimensão para o nosso mundo. Não estou falando de religião, de espiritualidade, estou falando de mensagem. E por que eu digo isso? Primeiro porque vem, e quando vem, se você não escreve, vai. Então tem que ser na hora. E quando você escreve e passa um tempo, às vezes você até como se estivesse em transe ali na hora que vem e você não lembra
Quando eu vou ler depois algumas poesias que eu fiz, eu digo, não, isso aqui não foi eu que escrevi, não. E eu tenho certeza que não fui eu. Aí eu digo, rapaz, isso aqui eu copiei de algum canto, eu vou na internet e boto lá para ver se... não é às vezes você apenas disse alguma coisa com outras palavras que alguém disse, que é um plágio indireto, e vou olhar, e quando eu vejo eu não acho. Eu digo, então fui eu mesmo. Se tem eu aqui, fui eu, mas se você perguntar se eu lembro, eu digo que não lembro. Se você perguntar se eu concordo, eu digo que concordo. Então, poesia tem isso. E por isso eu tenho dificuldade em vender livros de poesia, porque... Não é nem porque o mercado é difícil. Também se vender livro não é coisa fácil. Verdade. Mas a maior dificuldade que eu tenho é de como vender aquilo que eu posso estar sendo um mensageiro de uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Então eu tenho dificuldade, é tanto que eu não consigo vender livro. Às vezes até tento vender ali uma cota mínima para ajudar nos custos. Mas para mim o mais importante é fazer com que a poesia chegue. Às vezes é para chegar em alguém. Então quando eu lanço o livro, eu lancei... do ano passado para cá, 4 livros de poesia, 2 de autoria e 2 de coletânea. Então eu sempre divido em 3 partes. Um terço eu deixo para vender, um terço eu deixo para permuta, eu lhe dou um e você me dá um seu ou um que você acha que vale a pena ser lido, e um terço eu faço de doações. Aí os das doações eu faço mais rápido, os da permuta eu deixo, e os de vender eu tento vender. O que vende no lançamento, depois o que não vende, eu pego esse um terço e trago para permuta e para doação, e assim a gente vai caminhando, né? Eu acho que a vida do escritor, do poeta, do advogado, ela é uma vida difícil em todos os aspectos, no aspecto jurídico, no aspecto do poder judiciário, mas ainda assim a vida é bela para ser vivida. Muito bem. Doutor Saulo falou de doutor Itel Santiago, foi meu professor na UFPB de Ciências Políticas. Eu já quero mandar aqui um abraço também para doutor Itel. Doutora Thaís, tem algum abraço para mandar hoje também? Temos vários, doutor. Temos nosso jurídico aqui da Pimentel Advocacia, que são nossos ouvintes assíduos, né? Temos vários também, várias pessoas que dizem que assistem nossos podcasts aqui. E ontem completamos 20 anos de Pimentel Advocacia, né? Sim, graças a Deus, 20 anos e que estamos aí nessa batalha, né, uma doutor? nova logo e tudo. Deixar os parabéns, viu? Verdade. 20 anos, obrigado. Não são 20 dias, são 2 décadas, e para chegar até aqui firme, certamente fizeram um bom trabalho, né? Não tenho dúvida disso. Bom, graças muito obrigado. a Deus. Doutor Saulo, a gente queria saber um pouco da sua formação acadêmica e das suas áreas de atuação na advocacia. Certo. Eu sempre quis ser tributarista. Eu entrei na faculdade, não tinha nem pago a disciplina de tributário, mas vim fazer um curso aqui em João Pessoa com Alexandre Belo e Chico Leite, porque me disseram que o advogado ele tem que ser um bom constitucionalista. Então eu vim para fazer o curso de constitucional com Alexandre Belo, sendo que era direito público, era constitucional, administrativo e tributário. A administrativa era compartilhada pelos dois, constitucional Alexandre Belo e tributário Chico Leite. E Chico Leite fez uns cangapé lá e eu gostei de tributário. Isso no primeiro ano do curso. E aí eu disse, eu vou ser tributarista. E comecei a estudar tributário desde o início da faculdade. Estudei toda a faculdade de tributário. Publiquei um artigo de tributário numa revista nacional, ainda na época. Eu tive um insight, não poético, mas jurídico. Estudando, eu vi que existia 2 questões, de alíquota zero e isenção na Constituição. Sim. E que era tido como não incidência. Mas aí eu disse, bem, se os nomes são diferentes, não pode ser tratado da forma igual. São institutos distintos, em que pesa o resultado ser zero, não teria um custo financeiro, mas existe aqui alguma natureza que precisa ser dita. Por que ele chamou de nomes distintos? Então, poderia ter chamado ambos só de isenção, ou ambos de imunidade, ou ambos de não incidência, ou ambos de alíquota zero. Então, eu fiz um estudo sobre isso e publiquei. Não sabia o impacto que teria, mas de fato teve um impacto muito grande. Foi publicado numa revista nacional, foi citado por vários autores, inclusive Leandro Paulsen, que é um dos maiores tributários do Brasil. Ele tem um livro grosso, assim, ele cita lá esse meu artigo. Então, sempre estudei tributário. Minha formação ela é em tributário. Há 6 anos eu vi uma possibilidade de também atuar em recuperação judicial, então passei a atuar em tributário e recuperação judicial.
E a minha formação acadêmica, eu sou formado em Direito, tenho especialização em tributário, fiz mestrado em Desenvolvimento Regional pela UEPB, que foi muito bom, me deu uma amplitude de ciências sociais, né? A gente tinha aula com professores de Sociologia, professores de comunicação, então assim, deu uma amplitude necessária para se compreender os fenômenos jurídicos. Depois fiz um mestrado em Contabilidade e Finanças, que foi um grande desafio. Aí eu já estava entrando mais em recuperação judicial, né? Eu fiz uma leitura das empresas de recuperação judicial listadas na Bolsa e fiz uma leitura sobre o nível de gerenciamento de resultado e agressividade tributária, né? E comparei com empresas que não estavam em RJ, mas estavam com capacidade financeira também deficitária. E isso também foi uma inovação. Ninguém nunca tinha feito isso e essa minha dissertação de mestrado virou um paper que hoje é material de estudo do doutorado lá da FUCAP. Porque os estudos que se faziam eram empresas em estado de falência ou recuperação judicial com outras do mesmo segmento. Então eu vi que essa comparação ela tem umas distorções que mesmo que você inclua índices de variáveis, ela não ia conseguir alcançar. Então qual foi a minha ideia? Eu disse, eu quero pegar empresa em recuperação judicial. Para mim, se ela já faliu, ela está fora. Então, eu quero pegar empresas em recuperação judicial e vamos criar um grupo de controle, através de uma amostragem, de empresas que estão em um estágio de pré-insolvência, como as empresas em RJ, mas que não pediram RJ. Então, eu disse, esse aqui é sim uma possibilidade de fazermos essa comparação. Quem está em RJ em dificuldade e quem não está em RJ em dificuldade. Esse grupo se assemelham. Então vamos ver qual é o impacto que a RJ teve nesse grupo. E isso foi, aparentemente é simples, porque para a gente que vê é simples, mas ninguém tinha dito. Então, fiz isso e foi uma inovação, né? Foi publicado, foi o único artigo do Nordeste publicado num livro de recuperação judicial no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. E depois ingressei no doutorado. Hoje eu faço doutorado em São Paulo, inclusive com Eitel Santiago, que mesmo ainda na sua juventude, ele encontra tempo para estar se capacitando constantemente. Por isso que eu tenho tanta referência em relação a ele, porque ele, na idade que tem, podia estar apenas a viver, mas ele não perde o encanto de sempre aprender, ensinar, debater. Um dos alunos mais dedicados da turma do doutorado é Eitel Santiago. Faz todos os trabalhos, apresenta, então ele tem uma paixão, uma sede de conhecimento que é fora do comum. Muito bem. O doutor Saulo saiu de tributário e foi ser juiz no TRE. Não é muito distante essas áreas? Como é que aconteceu isso, doutor? Pois é. Isso aí até eu fico perguntando como é que isso aconteceu. Porque o TRE, ele lida, eu digo isso porque a sociedade como um todo, né, pode também estar assistindo, ele trata exclusivamente de direito eleitoral, né? Isso. Assim como a justiça do trabalho, direito do trabalho, e eu não atuo em eleitoral, nunca atuei em eleitoral. E quando foi abrir a vaga, alguns colegas disseram, Saulo, por que você não se inscreve? Aí eu disse, olha, mas eu não sou de eleitoral. Disseram, não, mas a vaga é de jurista. Então você tem um conhecimento que você pode contribuir com o tribunal. Você tem as suas interpretações, as suas concepções, você entende de epistemologia, de dogmática, você entende de sociedade, então você tem capacidade. Aí eu disse, bem, então vamos lá. Aí coloquei o meu nome lá, fiz a inscrição, fui escolhido pelo tribunal na lista sextupla, subiu para Brasília, né? Quem faz a escolha é o presidente da República. Eu não tenho vinculação política nem partidária, eu só tenho valores e princípios, e meus valores e princípios eles estão no centro. Não é porque eu fujo do debate, eu não fujo de debate nenhum, mas também eu não sei tomar partido para um lado ou para o outro quando eu entendo que a virtude ainda está no equilíbrio. Tem coisas da esquerda, pautas da esquerda que eu acho que são progressistas e são necessárias, tem outras da direita que eu entendo que são necessárias também para que possamos fazer as mudanças de forma não abrupta. Então eu sempre fui de centro
do ponto de vista de expressões e de sentimentos, mas nunca fui nem direita de esquerda, nunca tive filiação partidária com nada. E nisso o meu nome sobe para Brasília e toda aquela articulação, né, todo mundo pedindo só para ministro. Eu não conheço ninguém, assim, minha vida é uma vida de poeta, ando solto, mas como poeta você faz muitos amigos. Verdade. E fiz um amigo. Eu tinha um amigo que ele tinha um irmão que era deputado federal. E o irmão dele estava na base de Bolsonaro. E aí eu peguei meu currículo, imprimi, fui falar com ele. Eu disse, olha, eu estou concorrendo, não conheço ninguém em Brasília que possa me ajudar. E tá aqui meu currículo, minha história é uma história limpa. Me orgulho muito da minha história. Minha trajetória, ela é limpa. É tanto que eu faço minha campanha, não tenho medo de... Pessoal, você vai para uma campanha, você se expõe, e eu digo, mas eu conheço a minha trajetória de vida. Eu conheço a minha trajetória. Sei que fiz tudo dentro do possível, fiz tudo dentro do certo, fiz tudo como poderia fazer, porque sempre pensei... eu não penso em ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro porque eu trabalho, mas o que eu penso é em deixar para os meus pais um orgulho de ter um filho que eles possam se orgulhar e deixar um legado para minhas filhas de que elas têm um pai que também podem se orgulhar. Então, toda vez que surge alguma situação em que pode vir a comprometer a minha conduta, sempre eu me pergunto. Às vezes até pode ser covardia, fraqueza de você não querer assumir condutas mais agressivas, mas sempre que eu fico na dúvida eu digo, se isso que eu estou fazendo saísse no Jornal Nacional, eu me sentiria bem, minha família se sentiria bem. Se eu disser que não, então é porque eu não posso fazer. Então, venho caminhando dessa forma e entreguei. Eu disse, pode olhar meu Instagram, bote lá meu nome para pesquisar no Google, converse com quem você quiser. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vinculação nem com a direita nem com a esquerda, nunca fiz conchave com ninguém, nem para ganhar nem para perder. Eu faço a minha vida uma vida de construção, de lançar sementes do bem, vou caminhando todo dia. O que eu sempre penso é o que eu consegui fazer pelos outros, incluindo minha família, óbvio, né? Porque o que é que eu consigo fazer pelos outros? Então, não é só para mim, eu acho que tem um pouco da filosofia do estoicismo, né? No final do dia, você tem que se perguntar o quanto você semeou e não o quanto você conseguiu colher. É uma ideia de uma filosofia que se tem, que ela é contrária a toda forma de exploração. Então, quando você vê isso, dá para se aplicar em tudo, né? A gente vai caminhando e sempre tem que ir pensando nisso. Porque se eu estou semeando e eu vou semeando, naturalmente você não semeia só para você colher. O que a gente semeia vai ser colhido. Pode ser por mim, pode ser por vocês, pelo todo. Da mesma forma que vocês semeando, eu posso também colher, porque você semeia, mas também tem que regar, tem que cultivar. E isso é o todo que faz. Então, eu não vou entrar nas questões abstratas do universo, não, porque senão a gente se perde aqui no podcast, né? É verdade. Eu estava lembrando, você falou de estoicismo, lembrei de Sêneca agora, e em uma das suas obras que ele fala sobre a questão do tempo, eu até acabei que antes eu morava em um outro bairro, mas sobre a brevidade da vida, a obra de Sêneca. E nessa leitura eu acabei vindo morar também mais próximo do escritório, porque a gente perde tanto tempo com o deslocamento e às vezes a filosofia ela abre a nossa mente para essas questões também. Doutora Thaís, tem uma pergunta? Sim, doutor Saulo, a gente sabe que hoje nós temos uma das maiores custas judiciais do país. O doutor, como tributarista e especialista em recuperação judicial, o que é que se pode fazer para a redução dessas custas no TJPB? É uma pergunta importante e de um debate antigo. Na verdade, o que falta não é o desembargador que vier assumir conseguir mudar isso. O que falta é nós, enquanto entidade, sociedade, requerermos, junto ao Poder Legislativo, que a legislação seja alterada, porque custas é uma espécie de taxa. E como espécie de taxa, ela é uma espécie de tributo. E como espécie de tributo, ela decorre do princípio da legalidade. Então, existe essa necessidade, independente de se eu vou conseguir ou não ser desembargador, de nos unirmos. A advocacia se unir, a sociedade, FIEP, CDL, as entidades, e irmos para o Legislativo dizer que
a tributação ela é uma autotributação, né, e que nós temos que nos autotributar e que entendemos que o tributo denominado taxa custas processuais na Paraíba, ela é incompatível com a nossa capacidade contributiva, né? Que o Tribunal de Justiça ela consiga outros meios de arrecadação, né? Que o Estado contribua mais e não espere que essa arrecadação das custas seja a receita principal para que se mantenha um tribunal, né? Porque o acesso ao Poder Judiciário ele é um princípio constitucional necessário para o desenvolvimento de uma sociedade, mas as custas elas são empecilhos. Você pode achar que é brincadeira, mas agora de manhã, eu não vou dizer que é um cliente para não expor, óbvio, mas agora de manhã, conversando aqui num grupo com um cliente que nós temos, de uma partilha, num divórcio, um divórcio traumático, onde o varão, né, não está pagando pensão alimentícia, faz todo tipo de violência patrimonial para dificultar a vida da ex-companheira. E o processo está na iminência agora de ser sentenciado. E a juíza, ela nos dá um despacho dizendo que não foi pago as custas iniciais integralmente, porque a gente tinha parcelado, ela pagou 2 e não conseguiu pagar outras, então a gente também não, enfim, passou, né? E aí agora estamos sendo intimados para pagar o complemento, R$50 mil. Só o complemento? Só o complemento. 50 mil. Aí a cliente, ela pegou e disse, eu estou em cheque especial, já foram muitos imprevistos, eu não tenho como pagar isso, isso aqui seria mesmo que misericórdia. Cadê aqui? Colocou, isso aqui é como se fosse, além do seu último suspiro, você ainda receber uma punhalada dessa, porque existe um valor de uma execução de alimentos alta que a gente não consegue receber. O pai, ele é muito estratégico, digamos assim, e aí ela está com essas custas. Aí eu disse, olha, vamos ter que pedir novamente. Olha, ela colocou, seria um golpe fatal eu ter que pagar esse valor agora. E aí eu disse, não, vamos fazer um novo pedido. A gente vai fazer um novo pedido de justiça gratuita, informando que o momento do ajuizamento da ação e hoje é diferente. Passaram-se esses anos, ela não consegue sequer os alimentos para os filhos, então, consequentemente, ela tem. Aí estamos renovando o pedido de justiça gratuita para conseguir. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque caminham juntos. Justiça gratuita e custas caminham junto. Antigamente não sentimos tanto o impacto das custas. Por quê? Porque a justiça gratuita ela é deferida. Então, no momento em que se não defere mais justiça gratuita, que hoje é uma missão quase impossível você conseguir justiça gratuita, então as custas têm que ser repensadas. Então eu me coloco, estou aqui falando agora para todos vocês, né? Eu me coloco como não só porta-voz, mas para fazer parte desse movimento em relação às custas judiciais. Não precisa ser eleito desembargador, se for ou não, isso aí a gente sabemos que é uma longa jornada, mas eu me coloco à disposição para, com todos, com a OAB, com entidades, com os advogados, independente da estrutura da OAB, de discutirmos, de irmos para a Assembleia, conversar com o presidente da Assembleia, conversar com os nossos representantes, os deputados, que nós escolhemos para que eles busquem os melhores interesses para a sociedade, para nós e não para o Estado. Deputado, ele não é para o Estado, deputado é para a sociedade, né? O Estado, ele por si só já é muito forte. Nós aqui precisamos de apoio e não o Estado. Então vamos fazer isso, vamos organizar. Todos que entendem que as custas são altas, candidatos ao quinto, quem está pleiteando continuar na OAB, quem deseja, vamos pegar esse assunto e levar para a Assembleia e vamos discutir. Eu acho que esse é o caminho, não querer transferir para o advogado que venha assumir o quinto constitucional. Isso aí é um compromisso, uma obrigação de todos nós. Doutor Saulo, aproveitando esse tema das custas ainda, a pergunta da doutora Thaís, o doutor acha que a curva de Laffer se aplicaria também a essa questão das custas? Para um negócio aqui alto nível, viu? Se você não vier preparado, é confusão aqui, viu? Se aplica, né? Porque a curva de Laffer, ela justamente diz que chega um ponto de arrecadação que seria o ponto ideal. A partir de então, ela começa a cair. Então, isso acontece com os tributos e também com as custas. Se tivermos melhores condições de pagar, consequentemente diminuindo as custas, seriam concedido menos justiça gratuita, consequentemente você arrecadaria mais. Então, se aplica. Diminuindo as custas,
aí sim, custas menores, aumenta-se a base de contribuintes, a base de pagadores e, consequentemente, a arrecadação pode aumentar. O grande problema é que, na teoria, para você colocar na prática, sempre existe um período de transição. Então, ninguém quer pagar por esse período de transição, de esperar se efetivamente a teoria que fala se daria no caso concreto, né? Tem que se ter atitude. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o contrário, né? Todas as teorias são postas de lado e cada vez a tributação só faz aumentar. E eu sou tributarista social. Para mim, eu não vejo problema na tributação ela aumentar. Não vejo problema. Agora, se não tiver a contraprestação, então aí nós temos um grande problema, né? Porque pagar pouco tributo e não ter serviços públicos de qualidade ainda é aceitável. Agora, pagar muito tributo e não ter serviços públicos não é nem de qualidade, é tê-lo. E quando eu digo tê-lo, não é nós que temos capacidade de arcar com saúde, com educação, com segurança. Não. Para a gente, eu acho que nós conseguimos viver, mas é não chegar na população de baixa renda. Porque quando eu pago IPTU, quando eu pago IPVA, eu não pago para mim. Eu não pago para que eu tenha uma rua calçada. Eu pago para que o Estado tenha recursos para poder tirar a população pobre da miséria, para que ela possa calçar aonde sequer existe esgoto. Então, esse valor que nós pagamos não é para a gente. Então, eu não pago para mim. Eu pago para que o Estado tenha capacidade de fazer uma distribuição, de alcançar ali locais que são inatingíveis, né? Então, essa questão da reforma tributária, né? Ela é muito sensível por isso. Eu não tenho medo da alíquota que vai vir para o IVA dual. Eu tenho medo de se os recursos serão aplicados ou não, né? Doutor Saulo, vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre prerrogativas. O que falta para a advocacia ter as suas prerrogativas observadas? É uma questão educativa, é uma questão punitiva? O que é que um desembargador poderia fazer para contribuir com isso? Eu vou fazer a mesma inquietação que eu tive em relação ao anterior. Prerrogativas também não dependem do desembargador do Quinto Constitucional. Ajuda, mas não depende. As nossas prerrogativas, como é que nós conseguimos defender? E eu digo isso não é de hoje, não. Eu concorri para presidente da OAB de Campina Grande em 2012, bem novinho. Quem quiser assistir uns vídeos lá que tem, eu coloquei no meu Instagram. Lembro. Você lembra? Bem novinho, mas o discurso era igual a hoje. Prerrogativas não se faz apenas com a comissão de prerrogativas da OAB. Prerrogativas se faz com um advogado preparado, sério, ético e que tenha capacidade de convencer sem gritar, sem extrapolar, mas pela capacidade do argumento. E argumento só se tem estudando, só se tem dialogando. Então, isso é o que é necessário. Não é fazer políticas de conscientização, é para fazer políticas de qualificação da advocacia. A advocacia, quanto mais preparada, mais as suas prerrogativas serão protegidas, porque descumprir prerrogativas de uma advocacia que está muito no TikTok, porque é tudo muito rápido, e esquece do Sêneca, esquece do Marco Aurélio, de meditações, que esquece de filosofia do direito, que esquece de uma série de juristas que possuem argumentações capazes de nos convencer. Porque quando a gente não consegue convencer a parte contrária, é porque nós não temos argumentos sequer para nos convencer. Então, para mim, tudo parte da educação, tudo. Então, a advocacia, para ter prerrogativa, tem que estar mais qualificada. Então, não estou falando da ordem, eu estou falando do advogado. O advogado tem que entender que a advocacia é sacerdócio. Além de fazermos por amor, por paixão, por vocação, temos que fazer sempre da melhor forma possível. E como é que se faz da melhor forma possível? Estudando, se qualificando, abrindo tempo, renunciando, lendo aquilo que é importante. Quem é que não gosta de receber um advogado que vai entregar um memorial, uma pessoa que é educado, uma pessoa que tem um conhecimento? Você entrega um memorial, você fala questões pontuais, cirúrgicas, às vezes com uma maior reflexão que ali no processo o juiz não conta. Então, eu acho que isso, eu digo porque enquanto membro do tribunal e também por estar constantemente no tribunal, despachando processo, a gente nota isso. Uma vez eu tive em Tocantins, saí daqui para despachar um processo lá em Tocantins, lá em Palmas,
um processo na Justiça Federal. Isso foi 2015, 2016, e fui. O pessoal disse que ele podia despachar por telefone, na época era telefone que despachava. Aí eu disse, não, eu faço questão de ir. Aí, disseram, então vem que eu vou lhe atender. Aí peguei e fui, estudei o processo todinho, deixei tudo anotadinho. Cheguei, o juiz sério, não deu um sorriso, não deu nem um bom dia, chegou, disse, pois não. Aí comecei a explicar tudinho. Quando terminei, aí ele pegou e disse... se todo advogado que despachasse um processo, ele viesse conhecendo o processo, trazendo... Não é verdade, né? Não existe verdade, mas trazendo segurança nos pontos que ele entende que merece... Minutado, né? Mostrando ali o que é que precisa de uma melhor reflexão, porque não vim com pegadinhas, não vim com casca de bananas no memorial. Isso tornaria tanto os processos mais assertivos, como também melhoraria. Mas, às vezes, quando o pessoal chega para despachar um processo, ele chega... não é nem que não tem um poder da argumentação, mas não se prepara também para o ato, né? Tudo é preparação. Até para entregar um memorial, você tem que se preparar para um memorial. Você tem que saber o que é que pode ser perguntado. Então, tudo exige estudo. Por isso que, para mim, a base de tudo chama-se estudo, chama-se formação através da educação. Bom. Educação move o mundo, né? Doutor Saulo, a gente queria saber, assim, algum conselho, alguma dica que o doutor daria a um advogado iniciante, ao pessoal da Jovem Advocacia. Eu fiz um vídeo também, coloquei no meu Instagram, então eu peço, pessoal, vamos lá. Agora que sigam, compartilhem, comentem o podcast. Isso. Muito bem. E lá, quem quiser também seguir o meu Instagram é Saulo_Medeiros ADD. E eu tenho um vídeo lá que eu coloco. Eu fiz um recente só com fotos da minha trajetória, mostrando, né, que eu não cheguei aqui através de... Não cheguei de lobby, de formação. Eu cheguei pela graça de Deus e pela coragem de todos os dias, estando bem ou não estando, lutar pelos meus ideais. Eu luto por ideais, eu não luto por cargo, eu não luto por dinheiro, eu luto por ideais. Uhum. Então você até diz, você quer ser desembargador? Se eu for desembargador, para mim será uma honra em representar a classe, em representar e defender a sociedade. Se eu não for escolhido, a minha vida continua do mesmo jeito. Vou continuar lutando da mesma forma, vou utilizar minha palavra quando estiver falando, vou utilizar minha escrita quando estiver fazendo, para defender o que eu entendo. A vida, ela é única. Se eu não me engano, é Sêneca, né, que diz que a vida, ela é muito curta para ser pequena. É de Sêneca, eu lembrei. A vida é muito curta para ser pequena. Aí, jogando uma poesia, Ronaldo Cunha Lima também dizia: não se mede a vida pelo seu comprimento, mas pela sua largura. Então, acho que para mim a vida é isso. Então, não estou postulando um cargo de desembargador para poder ter poder, para poder fazer aquilo que eu faço todos os dias. Charles Chaplin, ele dizia: para fazer o bem só basta amor, para fazer o mal é preciso poder. E eu não quero fazer o mal, não gosto de fazer o mal. E se for para ser desembargador e perder tudo o que eu sou, prefiro não ser. Então, minha campanha é uma campanha simples, uma campanha honesta, uma campanha verdadeira, uma campanha sem máscara, sem subterfúgios de uma mídia, de um marketing. Eu sou eu. Do jeito que eu estou aqui, falo hoje porque eu quero deixar gravado. Futuramente quero que minhas filhas tenham orgulho. Todos que são meus amigos, que me conhecem, e digam: esse aqui é Saulo que eu conheço. Não tem isso de dizer que depois que botou a toga vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar porque eu sou eu. E se for preciso mudar, eu prefiro deixar de ser desembargador e voltar para as trincheiras da advocacia e continuar lutando um bom combate. Para o jovem advogado, eu lhe digo que a estrada é longa, em que pese Sêneca dizer que ela não é longa, ela é curta, mas ela é longa. O tempo é relativo. Verdade. Quando eu digo que ela é longa, é para que você não tenha pressa. O advogado não pode ter pressa. Ele tem que entender que são ciclos. Os 5 primeiros anos, ele, na verdade, tem que esquecer dinheiro e tem que pensar em formação e qualificação.
preferencialmente trabalhando em escritórios maiores, para que ele possa ter experiência, para que ele possa amadurecer mais rápido. Os 5 primeiros anos é de preparação. Não adianta ficar se comparando com outro advogado que já está em mais tempo e ele tem isso, ele tem aquilo. Você tem que olhar para dentro de você e permitir que o tempo seja senhor do seu caminho. De 5 para 10 anos é uma segunda fase. Você vai começar a ganhar dinheiro, mas ainda é pouco. E não estranhe isso não, faz parte da vida. Dos 10 aos 15 você vai começar a ganhar um pouquinho mais. Melhora um pouco. Melhora um pouco, mas ainda assim é limitado. Por quê? Porque você também já vai começar a investir mais em escritório, você vai começar a ter um custo familiar, então você ainda vai continuar numa situação difícil. Mas isso é o que torna a advocacia bela. É saber que tudo tem suas fases. E se você vê alguém que está quebrando esse fluxo, ele também quebrou as regras da natureza e possivelmente as regras da moralidade e da ética. Dos 15 aos 20 anos, você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro. Por quê? Porque você já plantou muito. Dos 20 aos 30... aí presume-se que você vai trabalhar um pouco menos e ganhar um pouco mais, porque você já tem toda uma história, uma trajetória, tem um know-how e um conhecimento. Então, o que eu digo para os advogados é: tudo tem seu tempo. Estudem, trabalhem, façam a coisa certa, mantenham a sua reputação e a sua credibilidade e tenham paciência que dá para todo mundo. O sol nasce para todos, a sombra apenas para quem procura. Então procure estar na sombra. E estar na sombra não é estar na vantagem, é estar do lado daqueles que sabem que é possível ter um local para poder descansar. E normalmente a sombra é a família. Muito bem. Doutor Saulo, nessa estrada que o doutor Saulo narrou agora, obviamente todo advogado ele passa por situações às vezes engraçadas ou histórias que marcaram a nossa advocacia. O doutor poderia contar uma história dessa? Dava para fazer um podcast só de história. Nos conte uma hoje, depois a gente faz um episódio só sobre histórias. Você pergunta: Saulo, você é corajoso? Eu digo: dizem que eu sou. Aí eu vou lhe contar uma. Eu já faz mais de 20 anos que não prescreveu. Espero que ninguém vá atrás de descobrir quem foi que fez isso, mas enfim. Eu, estagiário, saí para protocolar um prazo que chegou de última hora para protocolar. Chegou faltando 40 minutos para poder protocolar, assinar, organizar a documentação, tudo e ir protocolar. E aí eu comecei a imprimir e, na época, eram embargos da execução. Então, você tinha que imprimir todos os documentos da execução para colocar os contratos sociais da empresa. Então, e essas impressoras, há 20 anos atrás, você imagina a lentidão que era. E vou lá fazendo isso tudinho e quando eu vou olhando para o relógio, o tempo vem. Aí nisso dá tudo errado, né? A impressora começa a comer papel. Quando sai uma página, sai uma, falta outra. E aí eu sempre fui muito acelerado, né? Essas meditações que leio é justamente para tentar, mas eu sou muito acelerado. E fui. Quando eu olhei, faltava 15 minutos. Eu disse: meu Deus do céu, 15 minutos, como é que eu vou conseguir chegar a tempo? Mas aí eu tinha uma moto, né? Eu tinha uma moto, uma CGzinha, que me levava no meu estágio para um canto para o outro. Peguei minha CGzinha, botei a petição e fui. E fui virado, né? Porque para mim, missão dada é missão cumprida. Eu jamais imaginava a possibilidade de eu perder um prazo. Para mim era como se eu estivesse acabando a minha carreira jurídica naquele momento. Pego a moto e vou disparado. Lá em Campina Grande, eu sou bom nome de rua, mas é a rua que sai do distrito para ir lá para a Liberdade. E eu venho rápido, olho para o sinal, era um cruzamento, e quando eu venho aqui, o sinal fica amarelo. Aí, tudo rápido, você não tem como pensar. Quando eu olho, o carro que vem do lado direito, ele ia. Aí eu disse: não, vai dar certo porque ele vem, eu vou aqui, ele faz a proteção porque o sinal ia abrir para cá e passa eu e ele junto. Aí eu arrochei. Quando eu arrochei, eu olhei, o carro foi e parou. Eu digo: mas rapaz, como é que o carro para logo aqui? Sobrei. E os carros vieram. Quando vieram, eu passei no meio dos dois carros. Bati do lado direito do pé no para-choque do carro que vinha para cá. O para-choque dele caiu, foi aquele acidente. Eu não caí, a moto só saiu, eu levantei o pé, empenou a parte do pé direito e a moto foi vindo e pegou uma calçada que tinha com um muro, uma casa de esquina. A gente batia assim de lado, mas amorteceu. Enfim, acho que foi Deus que botou a mão em cima. Quando eu olhei, eu estava sem o sapato direito do pé, a moto ainda ligada. E eu olhei para trás, o acidente, o para-choque no chão, tudo parado. Aí me veio duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu disse: se eu voltar,
Se eu voltar para dizer que eu vou pagar o para-choque, vou pagar tudo, eu não tenho nem o dinheiro para pagar o para-choque. Então deixa eu fazer assim, então eu vou me embora. Deixa meu sapato aí, vou me embora, protocolar meu prazo, que essa é a missão que eu tenho para agora. E fui. Não vou dizer para qual das duas justiças era, se federal ou estadual, mas quando cheguei, aí cheguei todo suado, né? Aquela cara branca do que aconteceu. Do susto. O susto que foi grande. Aí cheguei para protocolar, olhando, procurando o relógio, quando eu vi que tinha fechado o horário. Aí eu disse, eita, meu Deus do céu. Sendo que para mim, isso aí, eu tinha certeza que eu tinha que protocolar o prazo. Eu não tinha maturidade para entender que se perdesse um prazo, a vida seguia, você tentava entrar com exceção. Para mim, se perdesse o prazo, era como se estivesse acabando o mundo, a carreira. Aí, peguei, olhei para baixo, aí disse, rapaz, meu Deus do céu. Aí, enfim, o servidor ficou com pena. Ele não soube nem da história, mas ele ficou com pena. Eu acho que ele sentiu alguma coisa. Aí ele pegou e disse, o prazo era para hoje? Eu disse, era. Aí ele pegou e disse, me dê aqui. Aí, tchau. Carimbou, colocou, né? Protocolo, como se fosse dentro do prazo, fez o carimbo, né? Aí, minha amiga, eu voltei feliz. Voltei feliz. Aí quando voltei, fui atrás do meu sapato. Óbvio, eu não ia perder um par de sapato. Cheguei lá, tava meu sapatinho no canto certinho. Botei meu sapato rasgadinho, mas deu para encaixar no pezinho. Voltei para a empresa que eu estagiava e mandei a petição para o pessoal de Recife, né? Ninguém acreditou, porque nem eles acharam que seria protocolado. Alguns amigos que eu contei o caso, né? Porque para mim foi um caso de heroísmo, o que fiz. Certamente não salvei a empresa, mas isso não foi um ato isolado. Eu sempre procurei fazer tudo e o pessoal eu tinha dito que não deu tempo, porque ele já sabe que não ia dar tempo. Era dizer que não deu tempo e ter ido para casa. Mas eu não tenho essa postura, né? Meu negócio é tentar fazer as coisas acontecer, tentar fazer o diferente. Já entrei em vários arriscados, assim, de colocando minha vida em jogo, coisa que hoje eu já não faço, porque a idade e os filhos não permitem, mas eu sempre fui corajoso. Vou contar uma rápida. Eu estava indo para Araguaína. Aí o cliente perguntou se eu ia, digo, vou. Fui para Araguaína. Quando cheguei em Palmas, e fui com o dinheirinho tudo contado, né? Quem é advogado de verdade sabe que advogado não é rico. Advogado, ele vive. Às vezes bem, às vezes menos bem, mas advogado rico é tão difícil. É tão difícil, porque não é fácil. Normalmente quem é advogado não é advogado só, você tem sócios, tem escritório, tem todo o custo operacional. Então, assim, advogado rico é como poeta rico. Não faz sentido. Se vive bem, e se tiver sorte, no final da jornada, você pode se tornar rico. Mas advogado rico com 40, 45 anos não faz sentido. Não faz sentido. Aí eu paguei para ir para lá, para Araguaína. Paguei. Quando cheguei lá em Palmas, eu ia pegar um avião pequenininho para Araguaína. Começou a chover, aquela chuva do norte, é uma chuva violenta. O pessoal disse que o voo foi cancelado. Eu digo, pelo amor de Deus, eu paguei já, gastei a viagem, eu não posso voltar sem essa reunião, não, eu tenho que ir para lá. Aí eu peguei e eu tinha comprado um voo para ir num dia, outro para voltar, com uma diária só, as contas tudo fechadinho, né? Não fui para até conseguir, não. Fui um dia para voltar no outro. Aí eu perguntei ao pessoal, dá para ir de carro? Aí o taxista disse, rapaz, a chuva tá muito forte e eu não aconselho não. Aí eu peguei e disse, não dá pra gente ir devagarzinho, né? A gente vai devagarzinho, não tem pressa não, eu só tenho que chegar lá. Aí o rapaz disse, então bora. Amiga, era uma chuva, a gente não via nada. E a gente lá no carro, né? Eu, ele, a gente lá, não tem outra pessoa também que, quando eu disse que ele disse, não, eu vou também com você. Nem conhecia, fomos nós três, eu fui no banco de trás. A gente não via nada. Moral da história, quando a gente chega em Araguaína, aí hoje é meu cliente, na época era só uma possibilidade. Aí ele chegou e disse, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor pode não saber de direito, mas o senhor tem uma coragem que vale a pena, viu? Então, ficou aí um pouco dessas histórias. Muito bem. Vamos deixar o doutor Saulo beber um pouquinho de água, né, doutora Thaís? Para dar aquele recado muito importante. Gente, a gente precisa que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal da gente e principalmente comentam também, né? O episódio de hoje está muito bacana, muito interessante com o Dr. Saulo. Então é muito importante para vocês poderem escolher seus candidatos para o dia 18, né, doutor? É verdade. Também siga lá o Instagram Pimentel Advocacia Oficial. Tá certo? Quem quiser me seguir também, Ronaldo Xavier Júnior e no Instagram da doutora Thaís. Thaís Queiroz S. _. Pronto, muito bem. Doutor Saulo, estamos chegando ao final do nosso programa. O tempo é breve, realmente passou muito rápido, conversa muito boa, mas a gente queria que o doutor olhasse ali para a câmera 1 e
respondesse para a advocacia paraibana, por que votar em Dr. Saulo Medeiros? Primeiro, agradecer a oportunidade. Isso aqui, antes de tudo, é mais do que um podcast. É uma possibilidade de permitir à advocacia conhecer quem são os candidatos para poder fazer uma escolha consciente. E não pensem que essa escolha é uma escolha simples, como é a escolha de um presidente da ordem, como é a escolha de um político, um deputado, um vereador, um prefeito, um governador. Todos esses são transitórios. Todos esses, se não atender, você muda o voto. Mas esse voto agora é diferente. Esse voto do quinto, ele tornará o advogado desembargador de forma vitalícia. Então, é bom olhar a trajetória, olhar quais são suas, não é nem propostas, né? Qual é a sua visão de mundo, e a visão de mundo não que se diz, mas que se fez, e que a trajetória seja a nossa carta proposta. Que o que nós plantamos seja, na verdade, a possibilidade de estar. Então, o que eu digo é, se eu for escolhido por vocês, advogados, para estar na lista sextupla, irei fazer o possível, como fiz até hoje na advocacia, para conseguir tornar a justiça mais justa, do ponto de vista de que sempre existem concepções. E a minha concepção, ela é voltada para a defesa. Voltada para a defesa do contribuinte, para acusado, para vítima. Você tem que olhar, tem que olhar para todos. Eu só não irei olhar para o Estado. Aí você diz, não, mas você dizendo isso, o governador não vai lhe escolher. Talvez não. Talvez até o próprio governador, entendendo que é importante existir no tribunal um defensor das prerrogativas, dos princípios, dos contribuintes, dos réus, porque todos nós poderemos responder um processo um dia. Todos nós. Então, é sempre bom se perguntar, se eu fosse um réu em um processo, qual seria o candidato do quinto que eu me sentiria seguro em tê-lo julgando o meu processo? Então, minha questão é basicamente essa. Se você entender que eu teria capacidade de julgar o seu processo com humanismo, com justiça, com equidade, com equilíbrio, com imparcialidade, peço o seu voto. Saulo Medeiros, 109. Humanismo e Justiça. Saulo, sim. Muito bem. Muito bem. Chegamos ao final e espero poder também entrevistá-lo já na lista sexta, doutor Saulo. Vai depender dos seus votos. Se o seu escritório me apoiar, a chance fica bem mais próxima, viu? Muito bem. Então, muito obrigado, né, doutora Thaís? Doutor Saulo, muito obrigado. Foi bastante enriquecedor o podcast. A gente vê que o doutor tem bastante conhecimento e vontade de ganhar essa eleição. Então, até o próximo episódio, né, doutor? Isso aí, gente. Chegamos ao final e até o próximo episódio do Pimentel Cast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.